Frio. E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek e no vídeo de hoje vamos encerrar por enquanto o nosso assunto sobre quadrinhos e eu espero que vocês gostem. Hoje eu vou falar sobre dois quadrinhos que se tornaram bem conhecidos no mundo e no universo das HQs, pois retratam momentos históricos vividos por seus autores. No caso de Maus, pelo pai do autor, mas ainda assim está valendo. No vídeo de hoje eu vou falar dos quadrinhos Maus, criado por Art Spiegelman, e Persepolis, criado por Marjane Satrapi. Como eu já falei bastante sobre a Marjane no vídeo sobre a autora, eu vou resumir um pouco a sua parte. E quem tiver mais curiosidade, passa lá no vídeo e obra que eu fiz sobre ela. Se você é fã dos autores ou de quadrinhos, não me odeie por esse vídeo sair raso ou sem a atenção que merece. Eu sou apenas uma pessoa trabalhando neste canal e tenho muita coisa para fazer. Quem quiser saber mais sobre essas obras, eu recomendo que procurem e leiam, pois a experiência fala por si mesma. Outra coisa, esse vídeo vai ter spoilers, principalmente sobre Maus. Mas como o Holocausto, que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, é conhecido por quase todas as pessoas, não acho que vai comprometer muito a sua experiência. Sinta-se à vontade para parar por aqui e ler os quadrinhos. A começar por Maus, que foi uma HQ desenhada por Art Spiegelman e lançada em 1980. Mas muito antes disso, ela já estava sendo produzida, pois o autor teve de fazer uma longa pesquisa e entrevistar o seu pai várias vezes. Maus conta a jornada do sobrevivente do Holocausto Judeu, Vladek Spiegelman, durante o início da Segunda Guerra Mundial e algumas décadas depois, onde Vladek já se encontrava debilitado. Vladek era um homem comum e com um futuro promissor à sua frente, quando a Alemanha começou a se tornar antissemita. Isso é, preconceituosa aos judeus no final da década de 30. As restrições e perseguições começam pouco depois dele conhecer o amor da sua vida, Anja, e aos poucos as coisas vão ficando cada vez mais difíceis numa Europa tomada pelo nazismo. Vladek e Anja tinham uma grande família e parte de Anja era bem sucedida nos negócios. Ambos viram tudo ser tomado pelos oficiais nazistas. No quadrinho, Vladek narra as diversas mortes e desgraças que aconteceram aos judeus no início, mas que não se compararam ao que estava por vir. Antes que fossem movidos para os terríveis campos de concentração, eles viram seus pais, amigos, parentes e até o seu primeiro filho serem mortos, desaparecerem ou serem condenados a morrer de fome. Esses são os tristes acontecimentos que marcaram a primeira parte dessa saga. Anos mais tarde, na continuação, vemos Vladek sofrer em alguns acampamentos antes de Auschwitz, pois, para quem não sabe, ele foi convocado meses antes a lutar contra os alemães, mas foi preso após ser capturado e ter matado um soldado nazista. Quando ele e Anja são mandados para os campos, são separados novamente, já que homens ficavam separados das mulheres. A essa altura, a Alemanha já havia sido tomada pelo nazismo, assim como os territórios vizinhos. Nesse novo arco, vemos os dois sofrerem torturas, verem mais judeus morrerem e quase foram mortos. Inclusive, Vladek, que quase morreu diversas vezes, e duas seriam na mesa de Joseph Mengele, o anjo da morte nazista. Quando enfim os fornos para a cremação humana já estavam prontos, assim como as câmeras de gás, a Alemanha planejava destruir qualquer evidência do crime que cometeram, e todos os trabalhadores judeus
que não tinham mais condições de trabalhar foram os primeiros a ser mortos e cremados no campo. Quando enfim chegou a vez do grupo de Vladek, os países aliados, assim como os Estados Unidos, começaram a bombardear o país e os judeus foram usados como moeda de troca pela vida de muitos oficiais e militares nazis. Claro que não foi apenas isso que aconteceu. Ainda que a guerra estivesse acabando, os judeus restantes ainda eram massacrados aos montes. Mas temos que resumir. No último arco da história, os soldados americanos, representados aqui por cachorros, que para quem não entendeu, os judeus foram perseguidos e exterminados como ratos, e por isso, representados assim. Os alemães como gatos e os americanos como vocês estão vendo. Depois que a Alemanha foi bombardeada e os americanos assumiram, Vladek se viu pobre, sem quase ter o que comer e principalmente sem a sua amada. Mais tarde ele descobre que ela também havia sobrevivido e os dois se mudam para os Estados Unidos. Infelizmente, tempos depois, Vladek descobre que poderia ter escapado, junto da sua família, em relativa segurança se tivesse se escondido com um amigo. Porém, a vida não perdoa e tempos depois, trabalhando como vendedor e vivendo nos subúrbios, ele e Anja têm um filho que décadas mais tarde resolveu transformar a vida do seu pai num quadrinho. Por ser filho de dois sobreviventes do Holocausto, Art cresceu como uma criança muito triste, além de se sentir culpado por parte do ocorrido, mesmo não sendo. Sua situação piorou quando a sua mãe se suicidou quando ele já era adulto, o que fez o seu pai ficar ainda mais doente do que já era. Apesar de tudo o que aconteceu, Vladek era sovina, racista e preconceituoso, coisas que o próprio Art critica e retrata no seu quadrinho, pois queria que tudo o que fosse relatado fosse verídico e sem maquiagem. O processo de criação do quadrinho foi muito cansativo para o próprio autor, pois além de entrevistar extensivamente o seu problemático pai, ainda teve de confirmar via pesquisa os relatos dele, o que tomou muito tempo. A verdade é que o seu pai nunca soube que sua vida se tornaria um quadrinho, ainda mais retratando um amargo momento em sua vida. Em Maus, vemos o próprio autor mentir para o seu pai, dizendo que ninguém nunca ficaria sabendo de certas confissões suas, o que sabemos que não aconteceu. Na época que o quadrinho foi publicado, a recepção foi diversa. Algumas pessoas queriam transformar o trabalho de arte em uma série, outras pessoas questionavam a forma como os alemães foram retratados e se isso não tornaria as coisas mais difíceis para a nova geração de alemães, que não tem nada a ver com o ocorrido. Outros ainda perguntaram ao artista qual animal representaria esse grupo se o Holocausto tivesse ocorrido em outro lugar. Apesar de tantas perguntas frívolas, o que Art sempre quis que a sua obra fosse é uma lembrança. Uma lembrança incômoda, mas necessária. Para ele, todos nós, até hoje, fomos responsáveis pelo Holocausto e por isso temos o dever, se não a obrigação, de nunca mais deixar isso acontecer novamente. Seja com os judeus, seja com qualquer outro grupo. E aproveitando o restinho desse vídeo, eu gostaria de falar rapidamente sobre Persépolis. Quem quiser saber mais sobre o quadrinho, passa lá na descrição para ver um vídeo em que eu falo bastante sobre ele. Persépolis foi um quadrinho desenhado pela iraniana Marjane Satrapi, que recebeu adaptação para animação em 2007.
Nele, vemos a história da autora que cresceu no Irã durante a problemática mudança de governos, que instaurou um regime religioso, acabando com a liberdade de expressão, assim como das mulheres. Temos a sua visão enquanto criança, adolescente e mulher adulta e suas tentativas de se manter livre num país tomado por fundamentalistas religiosos. A Marjane tem outras obras que também valem a pena serem lidas, mas isso eu já disse num vídeo só sobre ela, tá lá na descrição. E por que trazer um vídeo como esse ou obras como essa, você pode me perguntar. É muito simples, para servir como uma lembrança incômoda, mas necessária. Atualmente, o mundo todo está registrando um aumento crescente no número de páginas e grupos neonazistas nas redes sociais, fora as recorrentes manifestações do tipo na Alemanha e Europa. Aqui no Brasil também temos esse problema, e nos Estados Unidos, os supremacistas brancos. Já no Irã e nos outros países do Oriente Médio que passaram pela Revolução Islâmica, as coisas também não andam boas, principalmente para as mulheres. A condição de mulher nesses países é sufocante, fora que são tratadas como objetos e mercadorias pelos homens de lá. Foi-se a época em que ter que usar um hijab, o mais liberal dos véus islâmicos, era o maior empecilho na vida dessas mulheres. Relembrar, portanto, esses momentos é um exercício para olhar na história e refletir. Refletir para não repetir os erros do passado e de que certas ações nunca justificarão seus fins. Por isso, você aí, pai, mãe, avô, avó ou responsável, até mesmo se você for apenas uma pessoa sem responsabilidades sobre a educação de outra, procure se informar de tempos em tempos sobre os conflitos pelo qual o mundo já passou e como podemos evitá-los e ensinar isso aos nossos filhos, sobrinhos e parentes. Aqui no Brasil, por exemplo, nossa geração não foi responsável pela ditadura que aconteceu em 64, mas todos nós temos o dever de nunca mais deixar que isso aconteça de novo. Bem, pessoal, é isso. Nesse vídeo eu quis apresentar esses dois quadrinhos para vocês, que falam de história de uma maneira muito lúdica, muito interessante, na forma de quadrinhos, mas eu advirto que são quadrinhos muito maduros, e mesmo sendo quadrinhos e ser uma linguagem simplificada, nos dois casos da Marjane e do Art Spiegelman, vocês ainda assim conseguem se chocar. E é uma forma muito interessante de se aprender história. Se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar links de alguns vídeos complementando esse aqui, e eu espero que vocês, pelo menos, se interessem pelo assunto. Se você gostou do vídeo, curte, mas se gostou mesmo, então dê like triplo e compartilha. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse, se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. E comente a tua sugestão para os próximos vídeos. Curte Arte e Educação no Facebook, lá eu posto um conteúdo sobre artes. Curte Isaac Artes também, lá eu posto minha arte digital e tradicional. Me segue no Instagram, lá eu posto meus desenhos e o canal tem o seu próprio Insta, é só me seguir. Eu também tenho um canal sobre games, falo sobre umas coisas diversificadas, passem lá, talvez vocês gostem, talvez não. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!